Aqui está algo que deve incomodar você. O pó que estou prestes a descrever tem matado insetos há mais tempo do que a existência dos seres humanos. Ele funciona contra formigas, pulgas, percevejos, baratas, ácaros, carrapatos, besouros, lesmas, tesourinhas e mais de 100 outras espécies de pragas. Não deixa resíduos químicos. Os insetos nunca conseguem desenvolver resistência a ele, nunca, devido à forma específica como ele os mata. É registrado pela EPA. É usado na agricultura orgânica. Você pode literalmente comê-lo. Custa US$ 4 o saco. E a indústria de controle de pragas nos Estados Unidos gera 16 bilhões de dólares por ano em receita, enquanto a maioria dos proprietários de casas nunca ouviu falar do nome dele. Isso não é coincidência. Continue comigo. O que é este pó e por que ele funciona em coisas que os pesticidas químicos não funcionam? A resposta começa há cerca de 30 milhões de anos, no fundo de antigos lagos e oceanos. Existe um tipo de alga unicelular, chamada diatomácea, organismos microscópicos com carapaças feitas de sílica, que é essencialmente vidro natural. Por centenas de milhões de anos, as diatomáceas viveram, morreram e afundaram no fundo. Suas carapaças de vidro se acumularam em camadas de milhares de metros de profundidade. Essas camadas se comprimiram em rocha sedimentar macia. Nós mineramos essa rocha, a moemos em um pó branco fino, e esse pó é a terra de diatomáceas. Agora, aqui é onde fica interessante. Para os seus olhos e para o seu toque, é um pó branco, macio e calcário, completamente inofensivo. Mas dê um zoom na escala de um inseto e a imagem muda inteiramente. No nível microscópico, cada partícula de terra de diatomáceas é um fragmento irregular e afiado, como uma navalha de carapaça de vidro fossilizada. Para um inseto, isso não é pó. São milhares de carapaças de vidro afiadas como navalhas, cada uma capaz de cortar a camada protetora de cera de um exoesqueleto. E aqui está a parte crítica. Os insetos precisam dessa camada de cera para reter a umidade. Sem ela, eles perdem água através de sua cutícula em uma taxa que não conseguem sobreviver. Eles não são envenenados, eles não ficam paralisados, eles desidratam. A terra de diatomáceas faz com que os insetos sequem e morram ao absorver os óleos e gorduras da cutícula do exoesqueleto do inseto. Suas bordas afiadas são abrasivas, acelerando o processo. E como o mecanismo é puramente físico, um dano mecânico em nível microscópico, não há caminho para o desenvolvimento de resistência. Os inseticidas químicos funcionam interrompendo processos biológicos específicos. Os insetos evoluem contornando esses processos ao longo de gerações. A terra de diatomáceas rasga a estrutura física de sua camada externa. Os insetos não conseguem resistir a este método de matança física, ao contrário dos pesticidas químicos, onde a resistência pode evoluir ao longo das gerações. Você não pode evoluir para resistir a uma lâmina de barbear. A física não negocia. Quão rápido ele realmente funciona? E em quê? Insetos de corpo mole, como pulgões e lagartas, podem morrer em 12 a 24 horas. Pulgas e percevejos normalmente sucumbem em 24 a 72 horas. Baratas e besouros, devido ao seu tamanho maior e exoesqueletos mais rígidos, podem levar de 3 a 7 dias. Não é instantâneo, mas é permanente. Uma superfície tratada permanece letal para qualquer inseto que a atravesse, enquanto o pó permanecer seco. Semanas, meses, dentro de uma cavidade na parede ou sob um piso onde a umidade não chega, potencialmente anos. Você aplica uma vez e ele continua funcionando sem degradar, sem evaporar, sem exigir reaplicação em um cronograma projetado para manter você comprando. A lista do que ele resolve parece uma relação de tudo o que as pessoas pagam a exterminadores para lidar. Formigas, baratas, pulgas, percevejos, peixinhos de prata, tesourinhas, besouros, carunchos em grãos armazenados,
Ácaros em jardins, carrapatos no quintal, lesmas em canteiros de vegetais, mosquitos dos fungos em plantas de vaso, pragas de produtos armazenados em prateleiras de despensa. O mesmo saco de $4 resolve todos eles através do mesmo mecanismo. Um estudo de 2015, citado em várias revisões de manejo de pragas, demonstrou uma redução significativa na atividade da formiga argentina após a aplicação de terra de diatomáceas, DE. Pesquisas publicadas em vários periódicos de entomologia, revisados por pares, confirmam a eficácia contra percevejos, incluindo linhagens que desenvolveram resistência a tratamentos químicos. As mesmas linhagens que estão tornando as soluções químicas da indústria de controle de pragas progressivamente menos eficazes em ambientes urbanos em toda a América do Norte. Agora, aqui está a pergunta que ninguém na indústria quer que você faça. Se isso existe, se é registrado pela EPA, se agricultores orgânicos o usam em plantações de alimentos, se tem 100 anos de documentação por trás disso, por que um contrato padrão de controle de pragas custa entre $400 e $1.200 por ano por residência? Por que o proprietário médio americano gasta de $300 a $550 por ano em serviços de controle de pragas, de acordo com dados de mercado do Home Advisor? Por que a indústria de controle de pragas de $16 bilhões não te entrega um saco deste pó e vai embora? Você já sabe a resposta. Um saco de $4 que resolve permanentemente o problema que um cliente está pagando $400 por ano para gerenciar não é um modelo de negócio. É o fim de um negócio. A esteira química é o produto. Você recebe o tratamento, as pragas retornam ou novas chegam, você é tratado novamente. O modelo de assinatura para controle de pragas depende de soluções temporárias. A terra de diatomáceas, aplicada corretamente, não é temporária. Ela fica lá. Ela espera. Ela funciona toda vez que algo com um exoesqueleto passa por ela. Aqui está exatamente como usá-lo e os erros que o fazem falhar. Primeiro, apenas grau alimentício. Isso é fundamental. Existem produtos de terra de diatomáceas de grau industrial que foram tratados termicamente e modificados quimicamente para uso em filtragem. Filtros de piscina usam uma forma de DE. Essa versão foi estruturalmente alterada e contém aditivos prejudiciais. A terra de diatomáceas de grau alimentício é a que você quer para o controle de pragas. Ela está disponível na Amazon, em centros de jardinagem, lojas de suprimentos agrícolas e, cada vez mais, em lojas de ferragens. Harris é uma das marcas mais amplamente disponíveis. Um saco de 4 libras custa de $4 a $8. Um saco de 50 libras, o suficiente para tratar uma propriedade inteira por dentro e por fora, custa de $20 a $30. Aplicação. Pense em camadas finas. Uma polvilhada leve, mal visível, funciona melhor do que uma aplicação pesada. Os insetos evitarão caminhar por pilhas óbvias. O objetivo é uma camada fina sobre as superfícies onde os insetos viajam. Rodapés, sob eletrodomésticos, dentro de dobradiças de armários, ao redor de batentes de portas, em vãos de paredes, se você tiver acesso, ao longo de cercas, ao redor da base de canteiros de jardim, sob canteiros suspensos, ao redor do perímetro de um galinheiro, de uma gaiola de coelho, de um canil. Para uso em jardins externos, aplique pela manhã, após a secagem do orvalho e antes de qualquer previsão de chuva. Um leve sopro de um frasco de apertar ou um polvilhador de pó, disponível por alguns dólares, faz com que ele chegue a lugares que uma aplicação manual não alcança. Para percevejos, especificamente, aplique em uma camada fina sob o colchão, ao redor das juntas da estrutura da cama, dentro da base da cama e ao longo do rodapé do quarto. Deixe-o intocado. O cronograma é mais lento do que uma bomba química, mas os insetos não conseguem desenvolver resistência a ele.
e é por isso que é cada vez mais recomendado por profissionais de manejo de pragas para linhagens que pararam de responder ao tratamento químico. Para o armazenamento de grãos e despensas, e esta é a que surpreende a maioria das pessoas, a DE de grau alimentício pode ser misturada diretamente nos grãos armazenados na proporção de cerca de 1 xícara para cada 50 libras. Ela reveste cada grão e mata qualquer caruncho ou larva de besouro que tente se alimentar dele, com zero contaminação química do próprio alimento. Formulações de DE são registradas para aplicação direta em grãos em muitas partes do mundo. Os agricultores usam isso há décadas. A maioria das famílias não tem ideia. Uma limitação honesta que cabe aqui: a umidade reduz drasticamente sua eficácia. Em ambientes internos secos, a DE pode funcionar por meses, enquanto as aplicações externas podem exigir reaplicação após a chuva ou orvalho forte. A DE úmida é essencialmente inerte. As partículas se agrupam e perdem a capacidade de suas bordas afiadas de penetrar em um exoesqueleto. Para uso externo em climas úmidos ou após a chuva, a reaplicação é necessária. Para uso interno em condições secas, dentro de paredes, sob pisos, ao longo de rodapés secos, ela continua funcionando indefinidamente sem atenção. Também vale a pena dizer diretamente: a DE não mata ovos de insetos. Ela mata insetos ativos, que caminham através dela. Para espécies com ciclos de reprodução rápidos, continuar tratando a área afetada através de múltiplos ciclos de vida faz parte da estratégia. E uma nota de segurança: a inalação de partículas finas em grandes quantidades pode causar irritação pulmonar. Use uma máscara de pó ao aplicar em espaços fechados ou em grandes quantidades. Ao ar livre ou em áreas ventiladas, isso não é um problema. É a mesma precaução que você toma com qualquer pó fino. A DE, de grau alimentício, não tem toxicidade para mamíferos. Estudos citados pelo Centro Nacional de Informações sobre Pesticidas da Universidade Estadual do Oregon não encontraram efeitos reprodutivos, de desenvolvimento ou cancerígenos em estudos com animais em doses elevadas. A máscara de pó é uma medida de conforto, não um protocolo de emergência.